carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Vou ler com vocês a partir do versículo 12 até o versículo de número 21. E vamos meditar nessa passagem e com certeza vamos aprender algumas coisas juntos para o louvor e para a glória do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da graça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, mas não feche sua Bíblia. Permaneça com ela aberta nesta passagem. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse texto sagrado nós temos um resumo da história do homem. No versículo 12 nós vemos que por um homem entrou o pecado no mundo. Este homem, a gente sabe, foi Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O Senhor nos mostra, nesse texto sagrado, que todos nós somos pecadores. E, consequentemente, por conta do pecado, vamos colher a morte. Não temos como evitar, a não ser que Deus haja de maneira sobrenatural. Mas o normal das coisas é que todo ser humano passe pelo vale da sombra da morte. Mas tudo começou com Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus criou e por conta dele, por conta da desobediência dele, todos os seus descendentes herdaram a semente do pecado. E nós vamos meditar em algumas coisas aqui bem interessantes que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos ensina, que pecar é transgredir a lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4, nos diz que pecado é transgredir a lei. E no texto que nós lemos, nós vimos que se não há lei, não há pecado. Porém, sabemos que Deus deu a Adão uma ordem para que ele não fizesse. E ele desobedeceu, e por conta desta desobediência, todo ser humano foi contaminado com a semente do pecado. Ou seja, nós nascemos já com a semente do pecado. E o que nos condena é justamente esta semente do pecado. A consequência de Adão foi transferida também para todos os seres humanos. Se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai descobrir, por exemplo, a lei, ela veio 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão. Você pode conferir comigo, Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 17, eu vou até pedir que coloque na tela.
Gálatas 3, 16 e 17. Veja com atenção, porque eu quero que você entenda o que é que eu vou dizer daqui a pouco. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém a um só, ao teu descendente que é Cristo. Versículo seguinte: e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, estamos cientes, estamos certos de que o homem que Deus usou para trazer a lei foi Moisés. E Moisés trouxe a lei 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. E quando Deus fez a promessa a Abraão, já havia passado muitos anos da história da humanidade. E não havia lei, tipo a que Moisés trouxe. Mas mesmo assim havia pecado. Como é que se explica isso? Deus nos deu algo muito interessante que todo ser humano tem, que chama-se a sua consciência. Se você quer saber se determinada coisa é pecado ou não, mesmo que você não tenha certos conhecimentos, mas se você orar e pedir a Deus discernimento, sua consciência vai lhe acusar, vai lhe mostrar de maneira clara. E era assim que Deus fazia com todos aqueles que viveram antes da lei. Inclusive, até aqueles que não tinham pacto com Deus. Ou seja, até com aqueles que não faziam parte da aliança do Senhor. No caso, os descendentes de Abraão. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu separei para vocês. Caim e Abel. Olha, quem foi que disse a Caim, quem foi que disse a Abel, quem foi que explicou a eles que se matasse era pecado? Sabemos pela história que Caim teve o desejo de matar seu irmão. Planejou, arquitetou, e Deus foi a ele. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 6 e no versículo 7, Deus fala diretamente com Caim. Olha que coisa interessante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus perguntando a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Antes dele matar seu irmão, Deus falou com ele diretamente, mostrando a ele a sua responsabilidade, que ele tinha esta responsabilidade, antes dele cometer tal pecado. Percebemos também uma outra passagem que fala a respeito de Abraão, logo após Deus fazer a promessa a ele, no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 10, e eu vou ler até o versículo 20, Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 10, e eu vou ler até o 20, diz assim: Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua irmã, tua mulher? E me disseste ser tua irmã?
Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Veja que coisa interessante. Aqui não havia lei, mas os homens sabiam, até os egípcios sabiam que não era lícito possuir a mulher de outro homem. Mas quem que disse isso a eles? Quem que ensinou isso a eles? Mas isso já era uma coisa que eles tinham essa informação. Claro que Deus falava aos corações de todos eles.